Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é a continuação de simplificações algébricas, né? A segunda parte. Então tem mais alguns casos de fatoração. Então, exercício, simplificar as frações algébricas, fatorando o numerador e o denominador quando necessário. Lembrando que o numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração. Neste caso aqui, como eu tenho conta de menos, né, eu tenho que ver se eu consigo fatorar. Às vezes não é possível fatorar. Se eu consigo fatorar e transformar isso aqui numa conta de vezes. Como aqui são dois tipos de fatoração diferentes, vamos separar a parte de cima e a parte de baixo. Então, em cima, o que eu tenho? Eu tenho x nos dois, posso colocar o x em evidência, e eu tenho o número 2 presente nos dois, né? Que o 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1 e o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, eu vou separar aqui, ó. O 2x² é a mesma coisa que 2x vezes x. E o menos 4x é a mesma coisa que menos 2 vezes 2x. Porque 2 vezes 2 é 4, e x² é x vezes x. Separei. Que é um dos jeitos que tem para fazer. Então, tá vendo que eu tenho o 2x aqui e o 2x aqui? Coloco em evidência. Na aula anterior, nós vimos dois jeitos de fazer. Esse aqui é um terceiro jeito de fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dividir esse primeiro aqui, 2x vezes x, dividido pelo que foi aqui fora, que é o que tem em comum. Então, vou fazer 2x vezes x dividido por 2x. Eu posso simplificar esse x com esse x, vai sumir, e esse 2 com esse 2 vai sumir. O que sobrou, eu coloco dentro do parênteses. Sobrou o x, vou colocar ele aqui dentro do parênteses. Vou copiar o sinal, que no caso aqui é menos, e agora eu vou fazer esse 2 vezes 2x dividido por esse de fora, que é o 2x. Então, eu posso simplificar esse 2x de cima com esse 2x de baixo. Vai sobrar o número 2. Esse número 2 eu coloco aqui dentro do parênteses. Certo? Então, a parte de cima vai ficar isso aqui. Agora, a parte de baixo. Eu tenho aqui a diferença de 2². Certo? Por que 2²? Esse x² e esse 4 aqui. Para ser diferença, tem que ser uma conta de menos. Diferença na matemática é conta de menos. Para eu fazer essa fatoração, eu extraio a raiz quadrada do x² e do 4. Certo? Vai dar x e aqui vai dar 2. Como é uma diferença de 2², esse x e esse 2 eu vou colocar um positivo e o outro negativo. Se eu fizer distributivo aqui com as setas, né, esse vezes esse vezes esse, e assim por diante, vai voltar nisso daqui, certo? Então, na parte de baixo, eu vou substituir por isso que eu encontrei aqui. Então, foquem bem nessa tela, ó, diferença de 2², tem uma letra ao quadrado, tem um número que dá para extrair a raiz e tem que ser negativo. Extrai a raiz quadrada das duas pontas, não considere esse menos, certo? Então, raiz quadrada de x² é x, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Tá vendo que ficou o x e o 2? Um eu coloco positivo, o outro eu coloco negativo, certo? Essa é a diferença de 2². Agora eu vou juntar as duas partes e simplificar. A parte de cima eu vou substituir por isso, e a parte de baixo eu vou substituir por isso que eu encontrei lá no outro slide. O que eu posso simplificar? Que eu tenho igual esse parênteses aqui, x menos 2, com esse x menos 2 de baixo. O que vai sobrar? Em cima vai sobrar o 2x, e embaixo vai sobrar o x mais 2. Então o exercício acabou aqui. Isso é mais uma etapa da simplificação de frações algébricas. Agora essa daqui. Em cima, eu tenho a diferença de 2², m² menos 9. Embaixo eu tenho uma suspeita de trinômio quadrado perfeito. Tá? Por que é uma suspeita? Porque a gente tem que verificar, depois vocês vão ver certinho quando eu for fazer.
É uma suspeita porque eu tenho um número aqui, uma letra ao quadrado, e eu tenho uma raiz exata aqui, né, que raiz quadrada de 9 é 3. Então vamos por partes. Vamos fazer em cima primeiro, que é a diferença de dois quadrados. Extrai a raiz quadrada do m e do 9. Corta o 2 de fora com 2 de dentro, vai sobrar m. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, dentro de um parênteses vai ser m mais 3, dentro do outro m menos 3. Certo? Essa é a parte de cima. Agora a parte de baixo. Nós vamos tirar a prova se é uma diferença, se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Vou extrair a raiz quadrada do m ao quadrado e do 9. A raiz quadrada do m ao quadrado é m. Raiz quadrada de 9 é 3. Para verificar, tá vendo que tem esse 2 aqui fora do parênteses? Eu vou fazer a conta de vezes entre 2 vezes m e o resultado vezes 3. 2 vezes m dá 2m. 2m vezes 3 dá 6. Ou eu posso usar esse raciocínio aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Junta com m daqui, 6m. Se essa continha que eu coloquei aqui com 2, sempre eu vou colocar o 2. Se voltar aqui no do meio, é um trinômio quadrado perfeito e eu posso fazer a fatoração mais fácil. Tá? Se caso não fosse um trinômio quadrado perfeito, nós vamos aprender na próximos exercícios. Então aqui, eu vou pegar esse resultado do m e do 3, e o sinal eu vou colocar desse segundo termo aqui, que é do menos 6m. Então, o resultado desse, ó, m e o 3, vou colocar o menos, que o menos está aqui. E vou elevar ao quadrado. Então, essa é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Se por acaso fosse um mais aqui no lugar desse menos aqui no 6m, seria um mais aqui. Bom, agora vamos juntar as duas partes, né, que a gente achou naquela que fizemos na primeira parte lá, e aqui na segunda parte. Esse m menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que m menos 3 vezes m menos 3, certo? Como eu tenho m menos 3 em cima e m menos 3 embaixo, eu posso cortar os dois. Cortei esse de cima com esse de baixo porque eles são iguais. Sobrou esse m mais 3 em cima e o m menos 3 embaixo. Aí acaba aqui, não tem mais o que fazer. Por que eu não posso cortar esses dois? Porque eles têm sinais diferentes, né? São números diferentes. Agora aqui, em cima, eu posso colocar o x² em evidência. Porque esse x à terceira é a mesma coisa que x vezes x². Né? E aqui não tem nada em cima, é 1. Se eu somar 1 mais 2 dá 3. Por isso que eu posso separar entre x vezes x². E eu coloquei um aqui para ajudar a fazer a conta nesse x² aqui. Então eu vou colocar o x² em evidência, porque é o que tem nos dois. Então eu coloquei esse x², ó, ele tem nos dois, coloquei ele aqui fora do parênteses. Então eu vou pegar essa primeira parte, ó, x vezes x², e vou dividir pelo que está aqui fora. Vou cortar, ó, esse x² e esse x² são iguais, sobrou o x. Coloco ele aqui dentro. Copio mais, ó, e vou dividir esse 1x² pelo x² que está aqui fora. Eles são iguais, né? Vou cortar o de cima com o de baixo, vai sobrar o número 1, coloco ele aqui. Essa aqui é a parte de cima. Agora embaixo. Embaixo eu tenho em comum aqui só o x, né? O x² é a mesma coisa que x vezes x. Coloquei 1 aqui para ajudar na conta. Coloquei o x em evidência, que é o que tem igual nos dois. Então x vezes x dividido por x. Posso cortar esse x de cima com x de baixo. Vai sobrar o x, coloco ele aqui. Copio o sinal de mais. Agora 1x dividido por x. Simplifico o x de cima com o de baixo. Sobrou o número 1, coloquei aqui. Agora vamos juntar as duas partes que nós fatoramos. O que eu tenho igual aqui? O x mais 1 e o x mais 1. Abri esse x ao quadrado, ficou x vezes x. Então eu posso cortar esse x mais 1 de cima com o de baixo. E esse x de cima com o x de baixo. Vai sobrar só a letra x. Então aquela fração grandona, né, simplificou só na letra x. Agora aqui. Esse aqui não é um trinômio quadrado perfeito em cima,
Porque o 28 não tem uma raiz exata, certo? Então, em cima, eu vou ter que encontrar o valor do x. Vou ter que fazer uma equação de segundo grau para fatorar. Então, a é antes do x², é 1. Não tinha nada, é 1. O b é o 11. E o c é 28. O delta é b², menos 4ac. No lugar do b, coloca 11. Não precisa do parênteses porque ele é positivo. Copia o menos 4 da fórmula. No lugar do a, coloca 1. No lugar do c, coloca 28. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, 121. Menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. Agora vamos fazer o 4, menos 4 vezes 28. Né? Menos com mais vai dar menos. 4 vezes 28, 112. 121 menos 112 dá 9. Vamos extrair a raiz quadrada de delta. Delta é 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Vamos substituir tudo que temos na fórmula de Bhaskara. Menos b, esse menos é da fórmula. No lugar do b, coloca 11. No lugar do raiz de delta, coloca 3, que nós encontramos. No lugar do a, coloca 1. Daqui para cá, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou fazer com o 3 positivo e outro com 3 negativo. Aqui eu devo R$11. Se eu pagar 3, eu vou continuar devendo, porque minha dívida é maior do que eu paguei. Isso que eu vou dever menos, né? Vou dever 8. Menos 8 dividido por 2, menos com mais vai dar menos. 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui vai ser menos 4. Aqui eu devo 11 e depois eu gasto 3. Vou aumentar minha dívida, porque eu tenho duas dívidas. Então vou dever 14. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. 14 dividido por 2 dá 7. Então aqui é menos 7. A forma fatorada da equação de segundo grau é o x menos uma raiz, que é o x', e x menos a outra raiz, que é o x duas linhas. Então, no lugar de uma raiz, que é o menos 4, no lugar desse x' eu coloquei menos 4, que nós encontramos ali. Tem que colocar dentro do parênteses, porque é negativo. Aqui é a mesma coisa, coloquei dentro do parênteses. Faço a regra de sinal, né? Menos com menos dá mais, então vai ficar x mais 4. Aqui menos com menos vai dar mais, x mais 7. Agora a parte de baixo. Aqui eu tenho o x em comum, né? O x² é x vezes x. E eu tenho o x do 7x. Como eu tenho o x em comum nos dois, coloco ele em evidência. Pego o x vezes x, divido por esse x. Corto de cima com de baixo, vai sobrar x. Coloco o que sobrou aqui. Copio mais. 7x dividido por x. Simplifico os dois aqui. Vai sobrar o 7, coloco ele aqui no parênteses. Então essa é a parte de baixo. Vamos juntar as duas partes e simplificar. Eu tenho o x mais 7 em cima e um x mais 7 embaixo. Posso simplificar os dois. O que sobrou? X mais 4 em cima e o x embaixo. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades. Um grande abraço e fiquem com Deus.